Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 9, cujo título é O Primeiro Projeto de Globalismo. Nós vamos perceber nesta lição o que aconteceu após o dilúvio, quando a família de Noé instalou-se. E nós vamos ver a Bíblia já descrevendo uma situação complicada na família de Noé. É que Noé plantou uma vinha e tomou do vinho e embriagou-se. É possível que essa questão da embriaguez venha a ter acontecido exatamente por causa do alto teor alcoólico que agora Noé vai experimentar um mundo com muitas mudanças climáticas após esse dilúvio. E então talvez ele antes não embriagava-se com tanta facilidade, ou o teor alcoólico do vinho não era tão alto, mas Noé embriagou-se, ficou nu na sua tenda. E aí nós vamos ver um episódio envolvendo o seu filho Cã e o seu neto Canaã. Cã vai ver a nudez do seu pai, vai avisar os seus dois irmãos, e os dois irmãos, Sem e Jafé, entram na tenda de costas e com uma coberta cobrem o seu pai. E depois que Noé acordou da sua embriaguez, ele fica sabendo o que aconteceu e então ele emite uma maldição contra o neto. Perceba que o texto bíblico vai dizer que Cã, o pai de Canaã. Só que Cã não é pai só de Canaã, ele é pai também de outros 3 filhos, Cuxi, Puti e Mizraim. Acontece que Cuxi, Puti e Mizraim são os 3 filhos de Cã, cujos descendentes vão habitar o continente africano, enquanto que Canaã é o único dos filhos de Cã que vai ficar no continente asiático, no Oriente Médio. E é sobre Canaã que vem a maldição que Noé lançou. E aí já tem um detalhe, porque ele diz assim: bendito seja Sem, bendito o Deus de Sem, Canaã seja-lhe por servo. Ou seja, Noé já estava projetando algo para frente, em que Deus traria um descendente de Sem, que no caso foi Abraão. Esse descendente viria para ocupar a terra que era dos cananeus, os descendentes do neto de Cã, e que esses cananeus seriam dominados e serviriam a Sem, que seria isso feito através do Deus de Sem. Então, tudo isso está envolvido nessa questão, mas o que vemos aí é exatamente as questões de valores morais sendo degradados, de Noé embriagando-se, do filho vendo a nudez, e essas questões que mostram que aquele pecado que estava presente na raça humana antes do dilúvio continuou existindo e, na verdade, a civilização vai cada dia se tornar mais pecadora. E aí nós vamos ver que os homens se reuniram após o dilúvio numa determinada região entre os rios Tigre e Eufrates, a região de Sinar ou Sinear, e ali eles resolvem fazer um projeto muito especial. Primeiro que a Bíblia vai dizer que surgiu um homem que era poderoso sobre a terra, Nimrod. Quando o termo bíblico diz poderoso sobre a terra, nos parece ser alguém que se tornou o primeiro governante, o primeiro imperador, o primeiro homem que queria dominar toda a terra. E havia ali uma situação muito interessante, porque Deus deu uma ordem aos filhos de Noé após o dilúvio, dizendo: espalhem-se e povoem a terra. E Nimrod resolve ser líder daquela comunidade e traz uma proposta dizendo: vamos construir uma torre que alcance até os céus. Me parece que a ideia primária da torre não é chegar aos céus para confrontar Deus, mas quando ele diz alcance até os céus, quer dizer uma torre muito alta, porque ele propõe dizendo: para que não nos espalhemos. E ele diz exatamente isso, quer dizer, quando um homem se afastasse da sua comunidade, se perdesse indo em busca de uma caça ou procurando uma reis que se desgarrou,
ou alguma coisa desse tipo, e ele se distanciasse e se perdesse, subindo em qualquer árvore, em qualquer montanha da região, de longe ele conseguiria avistar a torre, que seria um ponto de referência para todos, de maneira que ninguém mais se perderia ou se afastaria da comunidade, visto que a torre seria o ponto de referência, e todos morariam ao redor dessa torre. Claro que se Nimrod era o líder da construção da torre, ele também seria o grande líder de toda aquela comunidade e, portanto, o primeiro imperador da terra. E o texto bíblico vai dizer que tudo isso só foi possível porque todo o povo falava um só idioma. Todos falavam a mesma fala e então era fácil a comunicação. Então Deus olha e diz assim: o homem agora aprendeu a trabalhar em equipe. Ele fala uma só língua e aprendeu como trabalhar em equipe sob a liderança de alguém. E a partir desse aprendizado, não tem mais nada que os detenha, eles serão capazes de fazer qualquer projeto. E aí Deus resolveu fazer uma coisa diferente. Ele diz: desçamos e confundamos as línguas. Vamos lembrar que a Bíblia diz que isso foi nos dias de Peleg, ou seja, possivelmente coisa de 300 anos após o dilúvio. Então a humanidade já havia crescido, já estava desenvolvida com novamente milhares de pessoas vivendo sobre a terra, e agora esse grande líder Nimrod começa a dominar sobre aquele povo com essa proposta de construir uma torre e, portanto, dominar a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, isso provocava um conflito com a ordem divina. Era um confronto direto com aquilo que Deus havia dito. Deus disse: espalhem-se. E a proposta dos homens era: vamos fazer uma torre para que não nos espalhemos. E o que Deus fez foi provocar a confusão das línguas. Eu penso que isso foi um dos maiores milagres que Deus fez. Porque Deus foi na cabeça, no juízo de cada pessoa, e foi menu, configurações, idioma, e aí trocou o idioma. Porque é tão fantástico pensarmos sobre isso, porque as pessoas não perderam o seu vocabulário. As pessoas sabiam falar alguma coisa e agora elas sabem falar a mesma coisa, só que em outro idioma diferente. Todo mundo sabia o que era mesa, mas agora quando abre a boca para falar, diz table. Ou seja, porque se Deus tivesse zerado o entendimento das pessoas, que eles não soubessem mais falar nada, eles teriam que ter construído um novo vocabulário em um novo idioma que eles sabiam falar. Isso seria muito complexo. Mas, na verdade, eles sabiam falar, apenas não sabiam mais entender uns aos outros. Ou seja, na verdade, é como se Deus tivesse mesmo traduzido o que cada um sabia em um novo idioma, e aquela pessoa possuía todo o vocabulário que ele tinha desde o início, mas em um novo idioma que aquela outra pessoa não sabia. Sem contar que isso se deu de forma ordeira, porque capítulo 10 do livro de Gênesis vai dizer que cada família se separou por sua língua, por seu idioma. Ou seja, cada família passou a falar um novo idioma e não teve separação de marido e mulher ou pais e filhos indo a família desfacelada por causa de não saberem mais falar o mesmo idioma. Mas cada família é que falava um só idioma. Deus não quebrou o seu próprio princípio fazendo separação das famílias, mas separou famílias de outras famílias através dos idiomas. E nós não sabemos quantos idiomas foram formados naquele momento, mas foram mais de um com certeza, e isso provocou que os homens tivessem que obedecer o mandamento divino. Porque o capítulo 10 do livro de Gênesis, muitos chamam de a Tábua das Nações, vai mostrar as nações que surgiram a partir dos filhos de Noé, e aí vai dizer que os filhos de Jafé, eles foram para o norte, e nós vamos ver que basicamente toda a região de indo-europeus
povos indo-europeus foram formados pelos filhos de Javé. E aí todos os europeus e russos e toda aquela região foram os filhos de Javé que ocuparam. Os filhos de Cão, com exceção de Canaã, que permaneceu no Oriente Médio, vão ocupar a África. Então, Mizraim são os egípcios, Cute e Puxe são Líbia e Etiópia, então eles vão ocupar a África. E os filhos de Sem vão ocupar aquela região do Oriente e mais à frente vão ser os hebreus, os árabes que vão viver por ali. Então, as nações foram criadas a partir dessa separação que foi provocada por Deus quando trouxe a confusão dos idiomas. E nós vamos ver que aquilo que Noé havia profetizado veio a se cumprir. Dentre os semitas, coisa de 400 e alguns anos depois do dilúvio, Deus vai chamar Abraão, e que é um semita, um descendente dos filhos de Sem, e vai fazer com que Abraão, saindo lá da região da Mesopotâmia, venha para a terra de Canaã, e Deus diga: essa terra eu te darei a ti e os teus descendentes para sempre, de maneira que aquela terra que era dos cananeus agora passa a ser prometida a Abraão e a sua descendência, que é semita. Vimos que o dilúvio foi possivelmente 300 anos após, que a confusão das línguas foi 300 anos após o dilúvio, e a chamada de Abraão é 400 e poucos anos após o dilúvio, e aí Deus vai trazer algo novo para aquele momento, chamando Abraão e criando Israel a partir da chamada de Abraão para ser um povo seu, mas mostrando mais uma vez que Deus é Senhor, que Ele tem o controle das coisas, que Ele intervém nas coisas criadas e que o homem tem certa liberdade de ação, de agência, mas que Deus controla todas as coisas e tudo está no seu domínio. Louvado seja Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas e continua governando tudo que está nas suas mãos. E os homens, quando obedecem a Deus, estão muito bem dentro daquilo que é a vontade do Senhor. E quando desobedecem, trarão sobre si o justo castigo de Deus, para que eles aprendam a obedecer ao Senhor. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.